Apóstolo Paulo, Cartas Paulinas, Romanos, parte 4. É o 16º vídeo sobre Paulo. Nós já vimos anteriormente que nos capítulos 1, 2 e metade do 3, Paulo nos fala da perdição de todos os homens. Todos estão perdidos e carecem da glória de Deus. Todos somos pecadores. Da segunda metade do capítulo 3 ao capítulo 5, ele nos mostra como podemos ser justificados, como Deus salva os pecadores. Dos capítulos 6 a 8, vimos como os salvos devem viver. Dos capítulos 9 a 11, qual o papel de Israel na redenção. Dos capítulos 12 a 15, nós veremos como deve ser a convivência de judeus e gentios na igreja. Ele fala sobre dons, comidas a ídolos, perdão ao irmão e o plano missionário dele, que era ir até a Espanha. E no capítulo 16 ele saúda a diversas personalidades. Então, vamos ao capítulo 12. Dos capítulos 12 a 16, Paulo nos dá a parte prática. Até o capítulo 11, nós vimos a parte teológica, ou seja, a parte teórica. E daqui para frente, ele nos dá a prática, como o cristão deve viver. E fala do nosso sacrifício como cristão. E aí ele vai nos mostrar o relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus. No versículo 2 ele diz: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Transformar quer dizer mudar a forma, mudar o meio, mudar o jeito como somos, os nossos princípios, o nosso caráter, os nossos valores, para sermos cada vez mais parecidos com Cristo. É o que ele fala em transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovar a mente para as coisas espirituais, através da leitura da palavra e de um relacionamento com Deus. Depois, Paulo nos fala do relacionamento com nós mesmos, ou seja, o nosso relacionamento interior. No versículo 3 ele diz: "Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém." O que ele quer dizer? Nós não devemos nos achar melhores do que os outros, mostrar superioridade e nem pior do que os outros. Devemos pensar que todos somos iguais perante Deus. Não devemos mostrar nem superioridade, nem inferioridade. Porque se nos acharmos melhor ou pior do que outros, estamos, na verdade, rejeitando o nosso projetista, que é Deus, né? Porque Deus nos fez iguais em valor, entre todos, como um só povo, como irmãos. Depois, Paulo nos fala do nosso relacionamento com o próximo. E aí ele nos mostra a diversidade e a unidade do corpo. Ele vai falar que há um corpo, mas que tem vários membros. No versículo 4 ele diz: "Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função.
Então ele nos mostra a igreja como um corpo em que Cristo é o cabeça e nós temos muitos membros. Mas esses membros, apesar de formarem uma unidade, eles são diversos ao mesmo tempo, porque cada um tem a sua função diferente, um dom diferente. Aqui ele nos fala, querendo mostrar que uma ovelha, por exemplo, quando foge, ela não tem proteção. E assim, fora do corpo, nós também não teremos proteção. Então, o Santo Espírito nos deu dons para funcionar neste corpo, para que eles sejam usados neste corpo em benefício da igreja. No versículo 6 ele diz: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Entre esses dons, ele fala o da profecia, que é expor a Escritura. Muita gente acha que o dom de profecia é profetizar, dizer o que vai acontecer no futuro. Mas não é isso. Os profetas, mas os profetas falavam e acontecia. Mas o que os profetas faziam? Eles expunham a palavra de Deus. Quem sabia o que ia acontecer era Deus, que mandava que eles falassem. Por isso acontecia. Os verdadeiros profetas anunciavam aquilo que Deus estava falando. Mas não eram os profetas que adivinhavam, eles apenas expunham a palavra de Deus. Então, o dom de profecia é exatamente isso, é o dom de expor a Escritura, a palavra de Deus. O dom de ministério seria a diaconia, ou seja, o dom do serviço, aquela pessoa que se sente bem servindo a igreja, servindo ao irmão. Ele nos fala do que ensina. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Tem que haver uma dedicação. Aquele que ensina tem que aprender, ele tem que saber aquilo que ele está ensinando. Então, ele deve se esmerar ao aprender para poder passar isso para as pessoas que ensinam. Exortação, ele diz, o que exorta, faça-o com dedicação. Exortação não é só dizer que o irmão está errado e chamar o irmão às escrituras, mas também consolar, estar do lado do irmão na hora que ele precisa, encorajar, animar, porque não devemos apenas exortar no sentido de condenar, dizer que a pessoa está fugindo das escrituras, fugindo daquilo que Deus determinou, mas também estar ao lado do irmão, confortando esse irmão, encorajando, animando ele a voltar para o caminho. Ele ainda diz o que contribui com liberalidade. O que é liberalidade? Generosidade. Se contribui, que seja realmente generoso. O que preside com diligência. Aquele que preside é o que tem liderança no grupo ou na igreja. Que ele faça com diligência, com toda paciência, buscando sempre o melhor, com mansidão, buscando o melhor para a igreja.
Quem exerce misericórdia com alegria. Aquele que exerce misericórdia é aquela pessoa que é sensível e que sempre percebe como o irmão está. Porque hoje, às vezes, as pessoas perguntam: oi, tudo bem com você? E a outra responde: tudo bem, mas é uma coisa assim muito rápida, é uma coisa muito superficial. E se o outro responde: olha, não está muito bem não, eu estou passando por isso. Aí aquela pessoa que perguntou, que não quer ouvir, não tem tempo para ouvir, nem paciência, nem amor com o irmão para ouvir, ela vai sair fora. Me desculpe, mas eu tenho que ir ali falar com alguém ou fazer alguma coisa. Então, quem tem misericórdia é aquele que é realmente sensível e ele percebe que o irmão não está legal e ele para ouvir o irmão, ouvir as suas queixas e também encorajar, animar aquela pessoa, trazer uma palavra. O dom de misericórdia é, na verdade, sofrer com o irmão. Então, Paulo nos fala também do relacionamento nosso com os irmãos. Como devemos nos portar com os irmãos. No versículo 9 ele diz: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. O amor tem que ser não hipócrita. O que é hipócrita? É aquilo que mostra uma coisa que não é. Jesus falava dos fariseus: vocês são hipócritas, porque eles demonstravam ser religiosos, ter amor a Deus, seguir a lei, mas eles faziam muita coisa errada. Então eles demonstravam uma coisa que não era. Então, o amor não deve ter hipocrisia, ele deve ser simples, verdadeiro. Não se deve falar o que não se sente, porque quando falamos, às vezes, uma coisa para o irmão: não, tudo vai dar certo, confie em Deus, mas às vezes não sentimos isso. Então, isso não devemos fazer. É um amor hipócrita e Deus vê. É como um vaso sem cera, porque os vasos antigamente eram feitos com cera, né, para esconder imperfeições. Eles colocavam cera por fora, porque às vezes havia rachaduras e outras imperfeições. Então, a imagem que nos passa é de um vaso sem cera, para que a gente possa ver todas as nossas imperfeições e sermos sempre sinceros. Ele nos fala do amor fraternal, de não ser remisso no zelo. Remisso quer dizer lento, devagar. Nós devemos ser zelosos e não sermos lentos, devagar no zelo com as coisas de Deus. Devemos ser fervorosos de espírito, animados, né? E pacientes nas tribulações. Devemos ser hospitaleiros e também perseverantes na oração e compartilhar as necessidades com o próximo, ou seja, ser generoso com o próximo, com o irmão. Devemos abençoar os que nos desejam mal, ter simpatia com o nosso irmão, chorar junto com ele, termos uma harmonia, mostrando o mesmo sentimento para com o outro, que é o amor, porque sempre que demonstramos amor com o nosso próximo,
o bem recai sobre nós. Se demonstramos amor, aquele próximo vai ser grato, vai ser agradecido, e ao orar a Deus, ele irá agradecer pelo que nós dermos a ele, e isso reverterá a nosso favor, e Deus derramará bênção sobre nós, porque ele vê o que fazemos pelos seus. Depois Paulo nos fala do relacionamento com os nossos inimigos. Como devemos tratar os nossos inimigos? Em primeiro lugar, nunca retaliar, não dar o troco. Nós devemos lembrar de José, que não deu troco nos irmãos. Pelo contrário, ele perdoou os irmãos, ajudou, deu dinheiro, levou os irmãos para lá, arrumou casa, enfim, tratou muito bem os irmãos, tendo perdão no coração. Não retaliou o que fizeram com ele. Também Jó, que ainda orou pelos amigos que viviam reclamando que ele era um pecador, que ele devia ter feito alguma coisa errada, devia ter pecado. Por isso, aquilo tudo se abatia sobre ele. Mas Jó orou pelos amigos, ainda assim. Jesus também orou por todos aqueles que estavam debochando dele na cruz. E ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, Jesus demonstrou isso perfeitamente, o relacionamento com os seus inimigos. Também Estevão, que disse: não lhes impute esse pecado, enquanto estava sendo apedrejado por várias pessoas que não concordavam com ele, chamados pelos fariseus. Não devemos também criar conflito com o irmão, falar alguma coisa que leve a um conflito com o irmão, ou até aguçar de alguma forma um conflito, não se vingar. A palavra ao inimigo é: dá de comer e de beber ao seu inimigo. Trate-o com amor, porque Deus está vendo e ele o abençoará pelo amor que você demonstra. É claro que esse amor não significa estar junto, viver junto e estar abraçado e beijando, mas é demonstrar amor, fazer aquilo que gostaríamos que ele fizesse por nós, em qualquer situação, coisas boas. Também devemos ser humildes, chorar e sorrir com os outros, e nunca fazer o mal, e buscar sempre a paz. Onde houver contenda, devemos levar mansidão, devemos levar a paz e desfazer aquele malefício. Também devemos cuidar dos inimigos, porque seremos recompensados. No versículo 21, ele ainda diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quando alguém nos deseja algum mal e nós retribuímos com o bem, nós cortamos imediatamente aquele mal que vinha se formando ali. E por isso Deus nos abençoa. Capítulo 13. Aqui Paulo nos fala do nosso relacionamento com as autoridades. Ele diz no versículo 1: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus,
e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Paulo está nos afirmando que é Deus quem institui qualquer autoridade. Os reis, os governadores, enfim, qualquer autoridade que esteja sobre nós e que nós temos o dever de nos sujeitar a essas autoridades. Porque elas vêm de Deus, é Deus quem manda, é Deus quem institui. E se nós não fizermos isso, nós estaremos indo contra o próprio Deus, porque foi Ele que instituiu. Então, quem se opõe à autoridade resiste a Deus, e aqueles que resistem trarão sobre si mesmos condenação. E ele também diz: se você faz o mal, teme, porque a autoridade traz a espada. O que ele quer dizer? A autoridade, ela é instituída normalmente para o bem, né? E as pessoas devem estar sujeitas à autoridade. Mas se você faz o mal, então tema essa autoridade, porque essa autoridade traz a espada. O que quer dizer isso? Ela traz a morte. Seria como uma sentença de morte, né? A autoridade, além dela ser instituída por Deus, ela traz a sentença da espada sobre aquele que faz o mal. Quem não faz o mal não precisa temer a autoridade, só se sujeitar a ela. É claro que existem algumas situações em que as autoridades praticam muitos males para o povo, principalmente o povo de Deus. Mas a ordem é estar sujeito a elas, a não ser que elas estejam contra o próprio Deus. Se elas determinarem alguma regra que esteja contra os ensinamentos da palavra, contra Deus, aí devemos desobedecer, porque cabe muito mais obedecer e agradar a Deus do que aos homens. Mas, se a autoridade não faz mal nenhum e você também não faz mal, não há o que temer. Há o que temer apenas aquele que pratica o mal, porque à autoridade é dado o poder da espada, ou seja, até de matar, de punir e até de matar. No versículo 8, Paulo diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Nós devemos lembrar que o Senhor Jesus nos diz que deveremos amar o próximo como a nós mesmos. Então esse é o segundo principal mandamento. O primeiro, amar a Deus, e o segundo, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quem cumpre esse mandamento tem cumprido a lei. Paulo quer dizer que se você ama o seu próximo, você vai cumprir a lei e os mandamentos. Você não vai matar o seu próximo, você não vai roubar, você não vai cobiçar nada dele. Você ama o seu próximo e você não vai querer o mal do seu próximo. E assim você cumpre a lei e os mandamentos. Lembram? A lei nos manda a Cristo e Cristo nos manda de volta a lei para que ela seja cumprida. Então, quando estamos em Cristo, amamos o próximo, nós cumprimos a lei. Amar o seu próximo quer dizer amor. O cumprimento da lei é revestir-se de Cristo, porque estaremos cumprindo todos os mandamentos. Nenhum deles há de falhar, justamente por esse amor que temos ao próximo. Capítulo 14.
Aqui Paulo nos fala como deve ser o relacionamento nosso com quem pensa diferente. Ele diz: acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Paulo nos diz que existem pessoas mais fracas e outras mais fortes. Os mais fracos, ele diz que são débeis na fé, eles são mais fracos, eles ainda não entenderam por completo, porque o entendimento e o discernimento da palavra e das escrituras, ele pode vir mais rápido ou de forma mais lenta, e há pessoas que não entendem com muita rapidez. Então, esses seriam os fracos na fé. E nós devemos acolher esse fraco, mas não ficar discutindo: olha, você não faz isso porque você não entende, porque é por isso, é desse modo. Não fazer isso. Pelo contrário, acolhei o fraco. Faça aquilo que lhe agrada, tentando mostrar com mansidão a verdade, para que ele entenda, para que ele aos poucos vá se tornando forte como os fortes, né? Jamais discutir opiniões. Nós vemos aí nas redes sociais quantas pessoas atacam outras porque não entendem, porque não compreendem. E não é isso que Paulo está dizendo. Pelo contrário, se aquele é fraco, a minha obrigação é, com mansidão, com paciência, torná-lo forte, mostrar a ele mansamente, com muito amor, aquilo que ele precisa aprender. Muitos desses fracos têm problemas de consciência. Às vezes eles agem de uma determinada forma e acham que pecaram porque não entenderam completamente o que é viver em Cristo. Por isso, não devemos julgar esses que são mais fracos. Devemos acolhê-los, ensiná-los e não ficar julgando, porque o discernimento deles é mais lento do que o nosso. No versículo 8, Paulo diz: porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morremos, somos do Senhor. Então, todos somos do Senhor. Por isso, devemos viver para Ele e pelo irmão que é o corpo de Cristo, porque cada um dará conta de si mesmo no dia em que o Senhor Jesus voltar. E o reino de Deus não é comida nem bebida, porque naquela época haviam as pessoas que não queriam comer determinadas comidas porque achavam, principalmente a carne, porque achavam que aquela carne poderia vir de adorações a ídolos nos templos. Então ele se recusava a comer. E quando via outros comendo, ele se sentia mal por aquela pessoa. E Paulo já nos fala isso em 1 Coríntios, que ele já nos dá várias descrições de como deve agir o verdadeiro cristão. Aos fortes que sabem que podem comer, porque não existe ídolo, e eles podem comer daquilo uma vez que eles estão comendo para Deus. Como ele diz, se nós vivemos para o Senhor, somos do Senhor. Deus não é comida nem bebida. Por que ficar discutindo tudo aquilo que Deus nos deu? Em Cristo está liberado. Claro que eles não deveriam ir ao templo e comer lá daquela comida sacrificada. Mas comprar comida no mercado
sem saber se ela veio ou não do templo, não tinha problema nenhum, eles tinham a liberdade para isso, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim justiça e paz. No versículo 21, ele diz: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. O que ele quer dizer aqui? Ele não está dizendo para não comer, nem beber. Ele está dizendo para não fazer quando um irmão mais fraco estiver vendo, presenciando e possa tropeçar ou se ofender ou ficar com problema de consciência ou se enfraquecer. Então, para não envergonhar o irmão, para que ele não se sinta mal na presença dele, aí sim não devemos comer, nem beber, nem fazer qualquer outra coisa que o faça tropeçar. E ele continua: a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Se você tem fé, sabe que aquilo não vai lhe fazer mal, guarde-a para si, mas na frente do irmão, haja em favor do irmão. Isso é amor fraternal. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então não faça nada disso na frente do irmão, porque o irmão que é mais fraco, ele tem dúvidas. E se ele fizer o que você está fazendo, como por exemplo comer alguma coisa, achando que aquilo pode ser dos ídolos, ele não está fazendo aquilo pensando em Cristo. Ele vai fazer, mas vai ficar com problema de consciência, porque não provém da fé que ele tem. Aquela fé que lhe diz que ele pode comer aquilo. Então, não faça, porque se você fizer e ele se sentir com problemas de consciência, isso não vem da fé. E se não vem da fé que ele tem, se ele não tem a certeza, a fé suficiente para fazer sem ter problemas de consciência, ele vai acabar pecando. Capítulo 15. No versículo 7 ele diz: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Devemos acolher o nosso irmão, ajudá-lo, ensiná-lo, confortá-lo quando for preciso. Isso é acolhei-vos uns aos outros, assim como Cristo fez por nós, né? Ele nos acolheu, ele nos ajuda, ele nos ensina, ele nos dá força. Assim também devemos ser com os irmãos. No versículo 12, Paulo fala de Isaías. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ele cita Isaías, que Isaías já havia falado, que da raiz de Jessé viria aquele que se levantaria para governar os gentios. Isso já foi dito nas Escrituras por Isaías e por outros profetas, e até em Abraão, que os gentios também seriam salvos, seriam enxertados na oliveira verdadeira, né? A raiz de Jessé
era o pai de Davi, então a raiz de Jessé é a raiz de Davi, de onde veio o Messias, Jesus Cristo, aquele que ia se levantar para governar os gentios. Por isso, com Cristo, os gentios seriam salvos. Isso já estava nas Escrituras. Ele fala de Davi, que era filho de Jessé, de onde vem Jesus Cristo. Paulo foi o mensageiro do evangelho aos gentios. Os gentios receberam o evangelho através dele, porque ele sempre diz que ele foi chamado pelo próprio Cristo para levar aos gentios. No versículo 18 ele diz: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Paulo está dizendo que Cristo fez isso por intermédio dele. Cristo usou Paulo para levar os gentios à obediência, ou seja, levar a Deus, porque antes eles estavam sob a ira de Deus, na desobediência. Então, através de palavras e obras, e também por força de sinais e prodígios, porque Paulo também realizou muitos sinais, pelo poder do Espírito Santo trabalhando nele, e Cristo também. E aí, nos versículos 23 e 24, Paulo fala aos romanos que quer passar por lá, quer ir a Roma para estar com os romanos, conviver com eles, ensinar e aprender, e que depois ele quer ir à Espanha, que era realmente aquilo que ele desejava. Nós vemos aqui que ele deve ter escrito a carta aos Romanos quando estava indo a Jerusalém levar a oferta dos pobres da Judéia. No versículo 25 ele diz: mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Aqui ele nos diz: eu estou indo para Jerusalém levar as ofertas para os pobres da Judéia. E foi neste momento em que ele escreveu a carta aos Romanos. Depois ele pede oração para ficar livre dos rebeldes. No versículo 30 ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Aqui podemos ver que Paulo pede oração aos romanos, para que os romanos lutem com ele em orações, para que ele se veja livre daqueles rebeldes que vivem na Judéia e que não gostavam de Paulo, não aceitavam o ensinamento dele, não aceitavam que ele levasse o evangelho aos gentios. Eles não suportavam os gentios, e Paulo estar com os gentios era o principal motivo da perseguição a Paulo. Então ele pede orações aos romanos para que ele consiga se livrar daqueles rebeldes e que
a oferta dele seja aceita pelos santos, né, os cristãos daquele local. Nós sabemos que Paulo ora e realmente ele enfrentou cadeias, né, ao chegar em Jerusalém. Ele foi preso e houve uma trama contra a vida dele, mas ele foi preso, depois ele pediu para ser julgado em Roma, e assim ele escapou, mas chegou a Roma preso, não como ele queria, mas chegou preso. Mas mesmo assim, Paulo não deixa de avisar que ele já sabia pelo Espírito que ele enfrentaria cadeias. Mas ele pede aos irmãos para orar por ele. Capítulo 16. Aqui ele faz uma série de saudações a várias pessoas. E no versículo 17 ele diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Paulo aqui está pedindo a eles que se afastem daqueles que provocam contendas, brigas, desacordos, porque esses não servem a Cristo, eles servem a eles mesmos, né? E enganam o coração daqueles que não creem e que às vezes podem vir a crer, os que não entendem. Então ele pede essa oração. No final nós temos uma doxologia. No versículo 24, ele nos fala: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardada em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Ele fala de um mistério. Que mistério é esse? Conforme a revelação do mistério, guardada em silêncio nos tempos eternos. Esse mistério foi guardado em silêncio. Mas o que será? E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. O que ele quer dizer aqui? As escrituras falavam da vinda do Messias. Ele cita Isaías, ele cita Davi, ele cita as escrituras e as profecias de que viria um Messias. E dessa forma ele prova que Jesus Cristo foi o Messias esperado, que veio, que morreu, que ressuscitou e que está aos céus. Então, no final, ele diz: ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Conclusão. Sabemos que a carta aos Romanos foi o maior tratado teológico. Não temos nada tão teórico, tão teológico como essa carta de Paulo. Ela nos traz os mistérios de Deus. Ele nos revela os desejos de Deus, o que é a igreja, como ela deve viver, o que ela deve fazer, como é o corpo de Cristo,
como estamos enxertados no corpo de Cristo, tanto judeus quanto gentios. Essa carta ela vem sendo estudada até hoje pela sua beleza e complexidade. E, inclusive, nas faculdades de direito, ela é vista não pela crença em si, mas pela forma com que Paulo argumenta as coisas, pela argumentação de Paulo. Mas, na religião, pelos teólogos, ela é vista pela sua beleza e como é complexa, mas é linda e muito perfeita. Esta carta levou muitos a Cristo, como Agostinho de Hipona, como Lutero e tantos outros. A Reforma Protestante deve muito à Carta de Romanos, porque através da Carta de Romanos, muitos tiveram uma compreensão do reino de Deus. E muitos reformadores se firmaram nela, principalmente, para combater as heresias criadas pela Igreja Católica na época e tantas outras até os dias de hoje. Então, a palavra de Deus é perfeita. E Paulo foi tão inspirado pelo Espírito Santo, ele era tão sábio, tão inteligente, tão perspicaz, que através da sua conversão do Espírito Santo, quantas almas ele salvou e quantas pessoas levou a Cristo e como distribuiu esse evangelho por todo aquele mundo, daquele local, daquela época. Isso nos traz até os dias de hoje. Esta carta é uma das mais importantes de Paulo e também há de mudar muitas pessoas ainda hoje e no futuro. Então, podemos ver e conhecer a sua beleza, em parte porque não dá para se perceber tudo, mas quanto mais lermos e estudarmos, mais coisas veremos. A carta, na verdade, foi um grande propósito de Deus, porque se Paulo, ao invés de escrever, tivesse ido direto a Roma, hoje nós não teríamos essa beleza nas Escrituras. Isso nos mostra que é Deus trabalhando, é o seu propósito para que hoje tivéssemos a sua palavra. Paulo não foi a Roma como ele queria chegar com alegria, estar com os irmãos, aprender com eles, ensinar e depois ir à Espanha, que era o desejo dele. Mas isso não aconteceu. Ele chegou preso, não sabemos se chegou a ir à Espanha, porque ele foi preso, depois foi solto, depois foi preso novamente e da segunda prisão ele não escapou da morte. Não foi o que ele queria, mas essa providência de Deus nos deixou essa pérola das Escrituras. E isso nos prova a soberania de Deus. Tudo aquilo que Deus determinou, aquilo que Ele deseja, Ele fez acontecer em Paulo. E Paulo, finalmente, na sua morte, teve o descanso. E, com certeza, agora ele está com Cristo, esperando cada um de nós. Por isso, nós só devemos agradecer a Deus por esse propósito dele, pela soberania dele, que seus planos não podem ser frustrados. E como diz o próprio Paulo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, irmãos, espero
que esse vídeo tenha ajudado. Esse foi a última parte da carta aos Romanos e espero que tenha ajudado vocês a entenderem um pouco mais dessa carta maravilhosa que Deus, com a sua soberania, nos deixou. Então, até o próximo vídeo.